Paz do Senhor, igreja. Vou estar lendo em Gênesis 19. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. As crianças para a salinha, por favor, irmãos. Meus filhos estão nesse bolo aí também, graças a Deus. Gênesis 19, a partir do versículo 12. Enquanto isso, a igreja vai dando glória. Culto abençoado, irmãos. Desde já eu vou agradecer a minha oportunidade. Equipe de libertação aqui, que sempre fazendo um trabalho fenomenal. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Aí eu pulo lá para o versículo 21. Na verdade, 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A igreja pode se assentar. Nesse início do texto que eu li aqui, é um texto bem conhecido. Muitas músicas infantis, desenhos, animações, a gente conhece esse texto, que a mulher de Ló, ela vira uma coluna de sal, uma estátua de sal. Muitos usam várias referências. E o que eu vejo ali é que Ló vai falar com os seus genros, e eles falam que Ló estava brincando, não levam muito a sério o que Ló estava falando. E assim é na nossa vida, irmãos, a vida do crente. Muitas vezes a gente vai falar para alguém sobre Jesus, sobre tudo aquilo que Deus fez, e as pessoas não levam a sério aquilo que nós estamos falando. Pessoas mundanas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, acham que é brincadeira, acham que é loucura. Graças a Deus eu faço parte dessa loucura, porque não somos nós que vamos convencer as pessoas, mas sim o Espírito Santo. E essa pessoa tem que estar aberta para receber a palavra que nós vamos falar. Cabe a nós levar essa palavra a elas, independente se o amigo não quer escutar, se seu familiar não quer escutar. Mas nós devemos continuar levando essa palavra para eles. Porque Jesus está voltando, eu penso, Ló falando: cara, a cidade vai ser destruída, vamos sair daqui. Todo mundo: cara, você está ficando maluco. A cidade é gigante, são duas, não vai acontecer nada. E quando a gente fala que Jesus está voltando, muitos ainda pensam: pô, Jesus não está voltando. 2000 anos e até agora ele não voltou, pois não vai voltar agora. Uns nem acreditam que Jesus realmente existiu. Mas nós devemos continuar levando a palavra para eles, porque eu creio que a palavra vai chegar no coração de muitas pessoas ainda. E
os anjos, eles puxam Ló e sua família para fora da cidade. Eles são arrastados pelos anjos. Porque Ló ainda esperou. Mas quem tem fé na salvação tem que ter pressa, irmão. Não deve somente esperar um anjo te levar para fora ou te levar para a salvação. Porque essa salvação depende de mim fazer a minha parte, depende de você fazer a sua. Mas devemos ter pressa. Pressa para sair da cidade e ir para o céu. E eu também penso que às vezes a gente deve impulsionar pessoas. O anjo, ele teve pressa ali para tirar Ló, as suas filhas e a sua esposa da cidade. Às vezes a gente tem que dar um impulso também para alguém. Igual para trazer para a igreja. Muitas vezes a minha mãe, eu tenho que ficar perturbando ela. Mãe, vamos na igreja. Ela não quer. Eu falo, cara, se arruma aí que a gente vai para a igreja. Minha mãe pega, se arruma e vem. Mas se eu somente chamar ela, ela não vem. Tem que ficar ali perturbando ela a semana inteira. Ó, Raquel vai ter oportunidade, vai lá na igreja. Aí ela vem mais do que para mim. Ló teve ajuda, ele foi arrastado para fora da cidade. E eu já fui arrastado para fora da cidade. Minha esposa, ela começou a congregar aqui, e eu sempre vou falar isso todas as vezes que eu tiver oportunidade. Foi um dia das Mães. Ela já estava vindo há meses na igreja, eu falei, pô, dia das Mães, né? Vou ter que ir lá dar uma moral para a varoa. Chegando aqui, irmãos, eu tive o meu primeiro encontro verdadeiro com Jesus. Porque a oração dos irmãos, a persistência da minha esposa, me arrastou para fora da cidade. E nós devemos ser isso, devemos ser flecha para as pessoas também, ajudar eles a serem impulsionados para fora da cidade. Porque se a gente não sair da cidade, irmãos, a destruição vem. A destruição chega no casamento, chega na saúde, chega nas amizades, porque a gente começa nossa destruição muitas vezes por amigos. Nós não largamos vícios por amigos. Continuamos com vícios por amigos. Tenho certeza que a maioria aqui, quando saiu da igreja, a lista de amigos diminuiu. A minha diminuiu 90%. Mas os meus amigos verdadeiros continuaram. Muitos nem são da fé e continuaram sendo amigos. E graças a Deus aqui eu fiz essa lista voltar aos 100%, porque eu fiz muitos amigos aqui dentro da igreja. E o anjo diz ao sair da cidade para não olhar para trás, mas ele não está falando que somente da cidade. Ele está falando para não olhar para trás em tudo aquilo que Sodoma e Gomorra representava. Era uma cidade totalmente pecaminosa, iniquidade rolava solta, tudo de ruim acontecia naquela cidade. Essa cidade chamou a atenção de Deus de tanta besteira que ela andava fazendo, irmãos. Imagina, cara, tem que destruir essa cidade porque não tem como. Já avisei eles, eles continuam praticando tanto pecado. E o descumprimento disso foi a morte, irmão. Deus destruiu aquelas duas cidades. Hoje em dia, aquele lugar, são montanhas de sal. E os judeus gostam de vender história, né? Eles dizem que tem uma coluna lá de sal, eles falam que a mulher é de Ló até hoje. Mas tamanho foi feito que Deus fez naquele lugar, que ele destruiu e está lá até hoje. Montanhas de sal. Muitas vezes não obedecemos o que Deus nos ordena. Ali Ló, ele já tinha ouvido dos anjos que era para sair da cidade, mas mesmo assim ele continuou demorando a sair da cidade. Ele precisou ser arrastado. E se os anjos não arrastam Ló da cidade? Ele seria destruído junto com tudo aquilo que estava lá. Mas ele, de certa forma, obedeceu. Mesmo sendo puxado para fora, ele obedeceu. Porque ele falou com muitos e muitos falaram que era loucura. Mas, independente de ser loucura ou não, irmãos, leve a palavra de Deus. Nós somos considerados loucos por muita gente. Tenho certeza que muitos aqui, quando aceitaram a seguir a Cristo, familiares viraram as costas. Pô, esse cara aí, até ontem estava bebendo. Até ontem estava traindo a esposa. Até ontem estava fumando cigarro. Até ontem não acreditava que Deus existe. Mas o Espírito Santo ardeu no coração dessa pessoa e ela passou a acreditar.
mas a palavra deve ser levada para isso acontecer. Não é o vento que vai trazer pessoas para Cristo. É cada um de nós levando a palavra de Deus. Quando Ló chega a Zoar, Deus manda chover enxofre e destrói tudo aquilo naquele lugar. Enxofre é algo muito forte, irmãos, porque chega a ser corrosivo. E a destruição por enxofre, eu imagino caindo naquele lugar, em cima das pessoas, aquele pânico, aquela gritaria. Eu vejo como um pouco daquilo que muitos vão viver no inferno. Porque o enxofre vai estar lá, caindo sobre cada um daqueles que não aceitaram e reconheceram Jesus como seu Salvador. Foi o que aconteceu nessa cidade. Muitos preferiram permanecer no pecado ao reconhecer que tinha um Deus Salvador para eles. Pois sabemos que a salvação é individual e muitos mesmo assim não quiseram abandonar os amigos, a família, a violência que praticava, o mal que praticava, o pecado que praticava todos os dias. E assim é na vida de muitas pessoas, mesmo sendo crente ou não, irmãos, nós somos pecadores, mas cabe a nós reconhecermos os nossos erros. Cabe a nós entendermos que Deus tem algo preparado para cada um de nós. E quando Deus tem algo preparado para cada um de nós, irmãos, não tem nada que nos impeça a fazer a vontade dele, a não ser nós mesmos. Nós temos a opção de obedecer ou não a palavra de Deus. E você que está aqui essa noite, que passou por muita dificuldade, sabe que Deus tem te chamado a todo instante para estar na presença dele, mas você não consegue, irmãos. Dê o primeiro passo. Busque a Deus. Fale com um amigo, irmão, aqui na igreja mesmo. Amigo, estou tendo dificuldade, me ajuda. Me tira dessa cidade. Porque eu quero sair daqui. Eu quero sair desse sofrimento. Eu preciso sair do pecado. Porque somente tendo consciência de tudo aquilo que você faz de errado, irmãos, você consegue agradar o Senhor de todo o seu coração. E a justiça de Deus cai sobre aquele lugar. E a justiça de Deus, irmãos, Deus é amor, mas Deus é justiça. E tinha justos naquela cidade. Ló era um deles. Depois desse texto que eu li, a gente vê que acontece muita coisa relacionada à família de Ló, principalmente com as suas filhas e tudo mais. Mas ele era um cara justo. E nós sabemos que fazer a justiça de Deus, Deus ser justo, é porque chegou um momento em que algo deu errado. Em algum momento, algo que ele pediu para você não fazer foi feito. E isso tem um grande preço na vida do crente, que é perder a salvação. Então, nós devemos entender que Deus vai nos amar. Ele deu o seu Filho por nós. Mas a gente não pode viver de qualquer forma. Devemos reconhecer o amor dele e também dar o nosso amor a ele. Amar Deus acima de todas as coisas, independente da nossa situação financeira, do nosso casamento, independente se eu estou bem ou se eu estou mal, se a doença tomou a mim ou tomou a minha família, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, clamar a Deus: Deus, obrigado. Você me deu mais uma oportunidade de estar orando a você, porque eu creio no milagre que você vai fazer na minha vida. Então a mulher de Ló, irmãos, chegando, quando os anjos arrastam ela para fora e chegando a Zoar, ela olha para trás. E esse olhar para trás no texto original é que ela olhou para trás com saudade e desejo. Saudade e desejo daquilo que ela fazia naquele lugar. Saudade e desejo do pecado. Saudade e desejo de amizades que não levaram ela a lugar nenhum, a não ser ao inferno. Porque o pecado, irmãos, não importa se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande, para Deus é pecado. A fofoca é pecado. Assim como um adúltero está pecando. Assim como um assassino, quando mata alguém, está pecando. Sendo pequeno ou grande, aquilo vai tirar a nossa salvação. Mas eu creio em um Deus que sabe todo o nosso pecado
E mesmo assim ele diz: eu te perdoo. Hoje é dia de você voltar para Jesus. Porque tudo aquilo que você fez no passado eu consigo esquecer. Mas é de você. Daqui em diante, as suas atitudes. Se você vai me reconhecer mesmo como Deus, como teu Salvador. E a mulher de Ló, ela tinha desejo naquilo. Então quando ela vira, olha para trás, ela vira uma coluna de sal, irmãos. Ela fica estagnada naquele lugar. E muita gente que está na igreja ainda está preso no pecado. Assim, quando a gente entra na igreja, a gente aceita Jesus, a gente ainda tem que largar muita coisa. Nós entramos aqui apegados no nosso passado. Porque é constante a nossa evolução para ir deixando o pecado. Muitas vezes tem gente que tem facilidade, entra, pô, sou um fumante, tô com dificuldade para largar o cigarro. Mas aí a pessoa vai, consegue em um mês, ele larga o cigarro. E continua na presença do Senhor. Mas tem pessoas que o passado que fica condenando, fica martelando na cabeça dela, aconteceu na infância. Às vezes não foi nenhum pecado que ela cometeu, foi um pecado que ela sofreu. Foi abusada, sofreu a violência do pai, da mãe, de um tio. E essa pessoa vai carregando, durante a sua trajetória de vida, tudo aquilo de ruim que ela sofreu e tudo aquilo de ruim que ela viu, porque às vezes a gente fica se condenando por algo que a gente viu e a gente não ajudou. Tem pessoas que são presas no pecado por algo que não foi nem ela que fez. Porque uma pessoa que sofre a violência de alguém, é abusada, ela ainda acha que ela poderia ter forças para sair daquilo, mesmo sendo, por exemplo, uma criança de 10 anos, 12, 13. Irmãos, quando o homem mal quer, irmãos, ele faz. Porque a maldade existe no mundo. E nós sabemos disso. Muitas coisas acontecem aí porque as pessoas não encontraram Jesus. Às vezes a pessoa vive numa família totalmente conturbada, passa por situações que ela não deseja para ninguém. Mesmo ela tendo passado, ela não deseja que aquilo aconteça com mais ninguém, porque de tamanha é a maldade. Outras são as pessoas que viviam da forma que queriam no mundo, fazendo todo tipo de coisa, realizando todo tipo de desejo, cedendo à carne, pecando de todas as formas. Essas pessoas, quando aceitam Jesus, os pecados delas ficam a condenando a todo momento. Pessoas lembram, pô, você era usuário de droga, você era adúltero, você batia na sua mulher. E tem pessoas que têm essa incrível dificuldade, irmãos, de esquecer o passado. Porque nós somos humanos, irmãos. Nós temos que estar pedindo a Deus a todo instante: Deus, me ajuda, me faça esquecer, Deus, me dê forças, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que eu vou esquecer tudo aquilo de ruim que eu vivi e vou viver para você a partir desse momento, Senhor. Porque uma vida de pecado, irmãos, não é fácil de esquecer. Mas muitos que têm, exemplo, uma vida de pecado, entram para a igreja, eles esquecem a principal coisa, que o Espírito Santo que mantém a gente de pé. O Espírito Santo que corrompe tudo de ruim que a gente tem e transforma em coisas boas. E o que eu vejo é que Deus, Ele age da forma que Ele quer, quando Ele quer. Mas o nosso coração tem que estar disposto, irmãos, para a gente começar a reconhecer tudo aquilo de ruim que a gente fez ou que a gente passou. Entregar nas mãos de Jesus, irmãos. Senhor, estou aqui de todo o coração. Tira, Senhor, do meu coração tudo isso de ruim que eu passei, tudo isso de ruim que eu vivi. Porque isso está me prendendo, Senhor. E mais de 170 mulheres são faladas na Bíblia. Mas Jesus lembra só de uma. Quando ele fala: lembrem-se da mulher de Ló. Porque ele faz a gente trazer à memória a mulher de Ló, porque ela olhou para trás, para tudo aquilo de ruim que ela vivia. Ela esqueceu de viver o novo em Cristo.
Deus deu a chance dela ser salva daquela cidade, mas ela preferiu olhar para o passado dela com desejo. Muitas pessoas esquecem de olhar para Cristo e ver que é a salvação, mas nós preferimos olhar para o passado, para o pecado e achar que é melhor do que estar na presença de Deus. Não, não tem nada melhor do que a presença de Deus, irmãos. A presença de Deus vai corromper tudo aquilo de ruim que nós temos e nos transformar em pessoas boas. Nós devemos usar o nosso passado como impulso, não é algo que nos aprisione. Tem mentes aqui aprisionadas no pecado, no passado, em tudo aquilo de ruim que viveu. E eu creio que Jesus está quebrando correntes essa noite. Pessoas serão libertas de todo o passado, porque Ele quer ter um encontro verdadeiro contigo esta noite. Ainda há tempo, irmão, de sair da cidade. A cidade ainda não foi destruída, mas Deus está te esperando, irmãos. Use o seu passado como impulso. Veja de onde Deus te tirou e olhe, eu nunca mais quero estar ali. Eu uso o meu passado para lembrar que Ele quase me tirou minha família. Eu penso, Deus, eu nunca mais vou estar ali. Eu vou estar na Tua presença, Senhor. Porque não tem nada de mais valioso na minha vida do que estar em Tua presença, do que viver para Ti, Senhor, servir a Ti, Senhor. Antes de ser convertido, irmãos, eu ia em todo tipo de show, todo tipo de coisa, me alegrava momentaneamente, gastava de todas as formas. Aí eu fico, caramba, onde eu estava com a minha cabeça? Que eu não conhecia esse Jesus antes. Aquele Jesus que dá prazer, irmãos, de chegar aqui na igreja, ouvir os irmãos orando antes do culto, irmãos. Isso já me deixa com alegria de tamanha que eu fico, caramba, cara, isso é maravilhoso. Porque só de ter a oportunidade, irmão, de estar orando aqui de joelhos para Deus, é Deus te tirando daí do mundo, te tirando de um acidente porque você não está na presença dele, Senhor, te dando livramento a todo instante, porque Deus quer transformar mentes. E hoje é dia de transformação de mente. Hoje o passado ficará para trás, irmãos. Como disse, renovo. Você sairá daqui renovado na presença do Senhor Jesus. Porque o diabo quer aprisionar nossas mentes em cativeiros, irmãos. E por vezes esse cativeiro vai ser sempre coisas que nós fizemos no passado. Mas pior que isso é quando a gente está na presença de Deus e a gente permite que essas coisas do passado venham fazer parte da nossa vida novamente. Porque aí o cativeiro fica maior, você fica mais isolado estando na presença. Porque quanto mais você fica amigo do pecado, menos a presença de Deus vai estar em você. E aí fica difícil, porque você vem para o culto e você não consegue nem prestar atenção. Não consegue levantar para louvar. Muitas vezes a gente está aqui no culto e está, o que eu vou fazer para comer quando eu chegar em casa? Mas está aqui a palavra de Deus sendo falada, louvores para Deus, e você não consegue escutar a voz de Deus em nenhum momento. Porque o cativeiro que o diabo quer nos deixar é esse, irmãos. O cativeiro do passado. Porque quanto mais está na presença de Deus, mais feliz você está. Pode quebrar a tua máquina de lavar. Pode quebrar a tua geladeira. Pode quebrar o teu ar-condicionado, irmãos. Tem que glorificar a Deus, irmãos. Porque se você tinha, é por causa dele. Se ele te deu, é por causa dele, irmão. Não adianta a gente só criticar a Deus. Pô, meu Deus, quebrou meu ar-condicionado. Pô, mas foi Deus que te deu, irmão. Deus continua te dando um trabalho para você ir comprar outro. Deus continua te dando um trabalho para você abençoar pessoas. Nós devemos entender que tudo aquilo que Deus nos dá é de Deus, não é nosso. Nós estamos aqui de passagem, nós não levaremos nada dessa terra. Mas se a gente olhar para o passado, nós ficaremos presos numa coluna de sal igual a mulher de Ló. E toda a tua família será salva, mas você não. Você ficará no passado. Você ficará no meio da destruição.
Jesus é o único caminho, e o único caminho capaz de mudar a nossa história. Ele mudou a minha e vem mudando a cada dia. E eu creio que o poder de Deus é capaz de mudar a história de qualquer um. Conheço as pessoas, irmãos, que fizeram tanta coisa na época do mundo, hoje em dia são pregadores. Aqui a gente escuta o testemunho dos irmãos, a gente não acredita que o evangelista Antônio tinha o apelido de T do Guandu, olha isso, T do Guandu. Porque Deus transforma. Além de nos transformar, Ele nos dá um nome novo. Pô, evangelista Antônio, não é mais T do Guandu. Deus transforma para te dar vestes novas. Deus transforma para você parecer mais com Ele. Porque você se vestindo igual a Deus, irmãos, você tende a falar igual a Deus. Tendem a te comparar com Deus. Cada dia da sua santificação para ficar mais parecido com Deus. Mas não adianta você querer parecer com Deus, com Jesus, externamente, se dentro o Espírito Santo não estiver habitando em você. Não seja hipócrita, irmãos. Seja um crente, mas seja um crente de verdade. Um crente que esteja aqui na igreja, mas esteja para entregar um culto a Deus. Não para assistir um culto. Porque nós viemos aqui para entregar. Entregar tudo aquilo que Deus tem nos feito. Eu entrego, Deus, meu louvor é teu. Minha adoração é tua, Senhor. A palavra é tua. Porque quem salva é Deus. E Ele vai continuar salvando, irmãos, independente se a gente leve a palavra dele ou não. Tem pessoas que querem fazer. Tem pessoas aí fora que querem fazer. Ainda não estão fazendo porque a nossa palavra não chegou neles. Mas eu creio que a Adag vai continuar levando essa semente em todos os lugares. Que essa semente, irmão, chegou na minha casa sem eu nunca ter vindo aqui. Eu vi a transformação da minha esposa sem eu nunca ter pisado na Adag. Porque a mudança não é externa, a mudança é interna. A mudança muda o nosso caráter. Caráter é esse que deve ser sempre de acordo com a palavra de Deus. E eu lembro de um versículo que foi da minha primeira oportunidade aqui na igreja, que é: esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. O alvo é Cristo, irmãos. Esquecendo-me do passado que eu vivi, esquecendo dos pecados que eu cometi, eu prossigo para o alvo, porque o alvo é Cristo. Porque Ele me renovou. Ele me renova a todo dia. Porque estar na presença de Deus é constante. É permanecer na presença. É permanecer em tudo aquilo que Ele nos diz. Vamos sempre ter amigos para nos apontar, familiares para nos apontar. Mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho do homem que criou tudo. Eu sou filho do Todo-Poderoso. O que dirá alguém apontar o dedo para mim, irmãos? Falando mal de mim, está falando mal de Deus. Porque foi Ele que me mudou. Ele que me transformou. Nós somos humanos, somos falhos. Claro que vamos escutar as pessoas falando. Cara, eu não acredito que esse garoto está fazendo isso, está indo para a igreja. Eu uso isso como impulso. Graças a Deus eu estou indo para a igreja hoje mais uma vez, Senhor, obrigado. Tenho oportunidade, Senhor, de estar em Tua presença. Eu não vou voltar para o lamaçal do pecado que eu já tive um dia, Senhor. Porque a Tua presença me basta, Senhor. A Tua presença me basta, Senhor. Reconheça tudo aquilo que você fez, irmão. Mas não deixe isso te aprisionar no passado. Como eu já disse, é o que o diabo quer, te prender no passado. Porque você preso no passado, você não vai prosseguir para o futuro. E esse futuro é em Cristo. O sal, ele é usado para preservar as coisas desde sempre. Carne e tudo mais. E quando a mulher de Ló olha para trás,
ela preservou a fé dela no pecado. E ela fica aprisionada lá para sempre. Não use o sal que Deus colocou em você para você levar para o mundo, para temperar, né? Dar sabor às coisas do mundo, para te preservar numa coluna de sal, irmãos. Não deixe o sal te aprisionar. Use o sal que Deus tem derramado em você para levar para outras pessoas. Não deixe esse sal te transformar numa coluna de sal. Porque se você virar uma coluna de sal, você nunca mais vai sair dali. Você vai estar estagnado no pecado. Preso no pecado, você não prossegue adiante. Você não chegará no alvo que é Cristo. Essa noite eu creio que correntes estão sendo quebradas. E que esse monte de sal que está à tua frente, querendo te aprisionar, ele será desfeito. Sodoma e Gomorra não permanecerá no teu coração. Você sairá daqui hoje transformado, com a mente transformada, porque eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o poder de Deus é capaz de transformar e mudar tudo aquilo que você já viveu e te transformar numa pessoa nova. Mudar a tua vida, irmãos. Porque mudando a tua vida, tu é capaz de mudar a vida da tua família. Seja exemplo. Seja exemplo em casa, seja exemplo na igreja, seja exemplo no trabalho. Em qualquer lugar que você estiver. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar de Deus, de falar de Cristo. De falar do teu testemunho, irmãos. Às vezes o teu testemunho traz alguém aqui. Porque muitas vezes aquilo que está nos aprisionando, irmãos, são coisas que a gente estamos fazendo ainda. Coisas do passado, do presente. E se você não mudar, será coisa do teu futuro. Então dê um passo adiante. Larga essas amarras. Reconheça Jesus essa noite como teu único e suficiente Salvador. Porque eu creio, Senhor, que vidas serão transformadas. E Deus habitará na sua vida. Deus habitará no teu ser. Ele vai mudar tudo aquilo que você achou que nunca poderia ser realizado na tua vida. Os sonhos que você tem no seu passado, traz eles aqui hoje. Fala, Senhor, coisa boa eu posso falar, não posso. Não posso te orar pelas coisas boas que eu já quis um dia. Não quis fazer aquela faculdade, Senhor, vou fazer aquela faculdade. Aquele trabalho, Senhor, que falaram que eu não sou capaz, aquele trabalho vai ser meu. Aquele casamento que falaram que não vai sair, o casamento vai sair, irmãos. Pega, John, pega, John. Porque Deus, Ele é capaz de realizar aquilo que está no nosso coração. Por isso que quando o pecado está no nosso coração, é no pecado que nós vivemos. Mas a partir do momento que você deixa esse pecado de lado, Deus, Ele vai começar a fazer coisas grandiosas na tua vida. Algo grandioso que eu faço aqui na igreja, irmãos, é ficar na porta. Eu amo ficar na porta da igreja. Eu amo vir para limpar alguma coisa. Porque eu estou na presença do Senhor. Eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para agradar ninguém, irmãos, é para Deus. Aqui é a casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Como é que eu vou deixar a casa de Deus suja? Como é que eu não vou dar um sorriso quando receber um irmão? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus de amor. Mas não esqueça que Ele também é um Deus de justiça. Reconheça, irmãos, que Deus, Ele é capaz de fazer. Mas também reconheça que Ele é capaz de ter justiça naquilo que você não fizer. Porque não brinque com as coisas de Deus. Não adianta você estar na igreja brincando com as coisas de Deus. Não adianta você vir para a igreja e falar mal do seu irmão, mal da sua irmã, ou falar mal da igreja do lado. A gente se perde às vezes falando mal das coisas que não cabem a nós.
Porque como nós deixamos o nosso passado de lado, entregamos nossa vida para Cristo, a fofoca não vai mais fazer parte do nosso meio. O adultério não vai mais fazer parte do nosso meio, irmãos. A pornografia não vai mais fazer parte do nosso meio, irmãos. Porque Deus tem um início. Mas Ele não vai esquecer aquilo que você fez, porque você tem que se arrepender daquilo que você fez para esse novo início com Deus acontecer. Então permita que Deus transforme a sua vida essa noite. Permita que Deus destrua todo esse cativeiro que a sua mente está presa. Creia que Ele é capaz de fazer isso. Porque Ele já está fazendo isso. Nesse momento tem muitas mentes aqui dentro. Nós temos mais uma chance de agradecer a Deus e reconhecer que é tudo por Ele. E sempre será tudo por Ele, até que Ele volte, irmãos. E eu aguardo ansiosamente pela volta de Cristo. E eu tenho pressa para sair da cidade e ter um encontro com Cristo. Amém, irmãos? E assim, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade.